A água geralmente é bombeada de poços, mas também pode ser utilizada uma concessionária local, sendo conduzida por canos até o reservatório. Lá ela passa por cloradores, regulados para adicionar cerca de 1 ppm de cloro à água e eliminar possíveis contaminações. Agora, ela é armazenada em caixas de fibra e daí distribuída para os diversos setores da fábrica. A qualidade é acompanhada a partir de análises microbiológicas. Para realizá-la, uma amostra da água deve ser coletada em frascos esterilizados de 200 ml. Ao coletar amostras de torneiras e tubulações, deve-se limpar a área externa com etanol 70%. Se o material for resistente ao fogo, flambar e deixar a água fluir por 2 a 3 minutos antes da coleta. Abrir o frasco coletor esterilizado com cuidado, para não haver contaminação do gargalo ou da tampa. Observe que devem ser colocados somente 2/3 do volume do frasco com a água. Em seguida, identificar a amostra, anotando o nome e endereço completo, natureza da amostra, local de coleta, data e hora da coleta. Acondicionar a amostra em gelo armazenado em caixas isotérmicas e envie para o laboratório. Para a análise físico-química da água, não é necessário o uso de garrafas esterilizadas, podendo-se utilizar garrafas tipo PET limpas. Elas devem sofrer a tríplice lavagem, que consiste em encher e esvaziar a garrafa. Esta operação deve ser repetida por 3 vezes para a retirada de resíduos da garrafa. Agora pode-se coletar a água diretamente na torneira, enchendo somente 2/3 do volume da garrafa. Em seguida, ela deve ser identificada e enviada ao laboratório da mesma forma que a outra forma de coleta. 2 vezes por dia, ou quando se fizer necessário, deve-se realizar análise de cloro na água. A quantidade de análises dependerá de uma série de fatores, como o volume de água usada e a carga horária de funcionamento do estabelecimento. Dependendo desses fatores, pode-se realizar esse teste até de 2 em 2 horas. A maioria dos laticínios utiliza esses kits para a medição da concentração de cloro. Este teste tem a vantagem de ter custo mais baixo, apesar de oferecer um resultado aproximado do nível de cloro da água. Neste método, deve-se fazer a tríplice lavagem no recipiente e encher com água até o nível indicado. Agora, pingue 3 gotas do reagente que a água vai ficar com tom amarelado, caso tenha cloro. Compare esta cor com a escala existente no suporte. Ela indica a quantidade de cloro em ppm. Todos os resultados de análises devem ser registrados em planilhas de controle que ficam arquivadas em local de fácil acesso. A água que entra em contato com o alimento ou com as superfícies de contato com o alimento, ou mesmo a que é usada como ingrediente, deve provir de uma fonte potável segura e deve ser tratada para que tenha qualidade sanitária. O laticínio deve enviar amostras de água a um laboratório terceirizado pelo menos 2 vezes por ano para ser analisada quanto à presença de organismos patogênicos. Se for descoberto um problema com a pureza da água, toda a produção deve ser interrompida até que se identifique a causa, a natureza e a magnitude do problema antes de reiniciar a produção. Somente produtos seguros devem ser remetidos ao mercado para consumo, independente da fonte. A água deve ser clorada e a concentração de cloro deve ser monitorada constantemente para que esteja entre 0,5 a 1 ppm. Tendo estes cuidados, a água não será uma fonte de contaminação de seu laticínio. O segundo item do PPHO trata das normas de limpeza das superfícies de contato com o alimento. Ele é um dos mais importantes pontos da implantação do PPHO. Todos os laticínios devem implementá-lo o mais rápido possível. A higienização em laticínios é uma das principais práticas a serem implantadas para que o empresário consiga produtos de qualidade e com alto rendimento. Esta higienização é dificultada por conta das características desta indústria, como ambientes constantemente úmidos, que disseminam e facilitam a contaminação microbiológica. Além disso,
O leite é uma mistura complexa de gorduras, proteínas, açúcares e minerais, componentes de difícil remoção. Devido ao fato de ser um excelente meio de cultivo para vários grupos de micro-organismos, há necessidade de se realizar o processo de limpeza e sanificação com muito critério. A higienização divide-se em duas etapas, bastante distintas. A de limpeza, que é realizada imediatamente após o uso do equipamento ou utensílio, e a de sanificação, que é realizada antes do uso. O objetivo principal da limpeza é a remoção de resíduos aderidos às superfícies. Já o da sanificação é principalmente eliminar micro-organismos patogênicos. Para o preparo e o uso do material de limpeza, é necessário o uso de equipamento de proteção individual, conhecido como EPI completo, constituído de avental impermeável sem bolso de uso exclusivo, bota de borracha longa, preferencialmente na cor branca, com a calça por fora da bota, as luvas de borracha que protejam até o cotovelo, óculos de proteção, máscara com filtro para o manuseio de detergente em pó e soda cáustica e touca. Vamos conhecer alguns dos produtos de limpeza e sanificação em laticínios. Para o uso pessoal, são utilizados dois produtos: o detergente bactericida e o sanitizante para as mãos. Eles estão prontos para o uso, não sendo necessária a diluição. O iodo, como ácido peracético, também pode ser utilizado para a desinfecção das botas em tapetes e nas barreiras sanitárias. Para o uso, ele deve ser diluído em água. Meça 20 ml de iodo com 10% de ativo e misture em um balde com 10 litros de água. A biguanida é um sanificante químico, recomendado para a indústria de laticínios, sendo aplicada em equipamentos, utensílios e no ambiente. O detergente ácido é geralmente utilizado semanalmente. Para sua utilização, deve-se medir 25 ml de detergente para ser diluído em 5 litros de água. A limpeza sempre está associada a detergentes para facilitar a remoção dos resíduos aderidos às superfícies. São utilizados dois tipos, sendo um alcalino e outro ácido. O detergente alcalino é utilizado diariamente após o uso, ou sempre que se fizer necessário. Para o seu preparo, deve ser seguida a recomendação do fabricante. Neste caso, para a sua diluição, é necessário pesar 200 gramas do pó em uma vasilha plástica e enviar para o setor. No tanque, ele é vertido sobre a água e agitado para completar a solubilização. Sempre registre o produto retirado do almoxerifado, anotando a quantidade e o setor para o qual ele foi enviado. O detergente ácido é geralmente utilizado semanalmente. Para sua utilização, deve-se medir 150 ml de detergente para ser diluído em 10 litros de água. Já a sanificação deve ser feita normalmente com hipoclorito de sódio com 12% de cloro ativo ou com ácido peracético, que é bastante eficiente. Para realizar o preparo da solução de cloro, meça 10 litros de água e coloque no balde. Agora, meça 16 ml do cloro a 12% e despeje sobre a água. A lavagem se inicia com a pré-lavagem, que é efetuada apenas com água e tem o objetivo de remover o excesso de resíduos presentes nas superfícies dos equipamentos e utensílios. A temperatura da água deve estar em torno de 35 a 40 graus Celsius, evitando-se a excessivamente quente, pois há o risco de desnaturar proteínas, enquanto que a fria pode solidificar as gorduras na superfície. A ação mecânica da água remove aproximadamente 90% dos resíduos solúveis e diminui a carga microbiana. Em seguida, é realizada a lavagem com detergentes com o objetivo de separar as sujidades das superfícies, dispersá-las e prevenir novas deposições. Toda a superfície deve ser bem esfregada com fibra para auxiliar na retirada das sujidades. Nenhum resíduo visual pode permanecer nos equipamentos ou utensílios.
Não se esquecer que a parte externa dos equipamentos também deve ser lavada, esfregando-se a fibra com o restante do detergente. O registro de saída deve ser esfregado com escova cilíndrica de diâmetro maior que o registro. Com todo o equipamento devidamente esfregado e sem resíduos ou sujidades, deixa-se o detergente atuar por mais 15 minutos. Passado este tempo, pode-se realizar o enxágue com água em abundância. Não podem permanecer resíduos do detergente no equipamento. Devem ser realizadas vistorias quinzenais com lanterna de luz ultravioleta em ambiente escuro nas superfícies para verificar a existência de pedras de leite, como estas. Para retirar e evitar a formação destas precipitações, devem ser usados detergentes ácidos pelo menos uma vez por semana. O uso deste detergente deve ser feito com fibra, esfregando-o com energia para a remoção das pedras do leite. Toda a superfície interna do equipamento deve ser esfregada com fibra. A seguir, deve-se deixar o detergente agir por pelo menos 30 minutos após ser esfregado. Passado este tempo, pode-se realizar o enxágue com água até a retirada de todo o resíduo do produto. Antes do uso, ele deve ser sanitizado para a eliminação dos micro-organismos com hipoclorito de sódio e ácido peracético. Para esta operação, basta molhar toda a superfície do equipamento com auxílio de canecas ou outro recipiente. 15 minutos antes do uso do equipamento, é realizado o enxágue com água a 80 graus Celsius. Devem ser treinados um supervisor e um suplente para o monitoramento da higienização no laticínio. A quantidade de inspetores ou supervisores é definida de acordo com o tamanho da empresa e as atividades que ela desenvolve. Uma equipe de colaboradores também deve ser formada, definindo-se claramente os setores e as funções de cada um para facilitar e organizar os trabalhos. Os empregados designados para a higienização dos equipamentos e da superfície de contato com os alimentos deverão estar capacitados no uso correto de detergentes e sanitizantes. O supervisor efetuará uma inspeção depois de cada período de limpeza e utilizará um formulário de registro, identificando com suas iniciais, onde anotará qualquer problema ou desvio da política adotada pela empresa, com data e assinatura que será entregue ao gerente geral para revisão e arquivamento. Se no momento da inspeção alguma não conformidade for encontrada, as ações corretivas devem ser tomadas imediatamente. Por exemplo, caso se detecte que o tanque de fabricação de queijo não foi limpo corretamente, deve-se paralisar a próxima etapa, que é a sanificação, e realizar a etapa de limpeza novamente. Após as ações corretivas, o supervisor deve realizar uma nova vistoria e só deverá permitir o prosseguimento das etapas posteriores caso essas ações tenham sido realizadas corretamente. A lavagem dos latões deve ser feita imediatamente após a retirada do leite. Realiza-se um pré-enxágue com água a 35 graus para a retirada de todo o resíduo do leite, por dentro e por fora do latão. Em seguida, ele é colocado em uma solução de detergente alcalino aquecida a 50 a 55 graus Celsius. Agora, passe a fibra para uso exclusivo neste setor, por toda a superfície interna e externa. Aguardar de 10 a 15 minutos e proceder novamente ao enxágue, até completa retirada de todo o resíduo de detergente. Para a sanitização, ele é submetido à injeção de vapor a 80 graus Celsius por 1 minuto, em sua parte interna. Em seguida, eles são colocados abertos e com a boca para baixo, sobre estrados para que seja evitada a condensação de vapores. A lavagem das formas de queijo deve ser feita logo após a sua retirada. O sistema utilizado para a higienização das formas dependerá do volume produzido por cada empresa. Mostraremos um método simples, porém eficaz, de higienização manual. Primeiro, as formas são passadas em um tanque com água para a retirada das sujidades mais grosseiras. Em seguida, são esfregadas manualmente com detergente com auxílio de fibra apropriada.
Após 5 minutos de contato com o detergente, são enxaguadas. Esse enxágue pode ser feito com auxílio de uma mangueira ou por imersão. Agora, elas são imersas em solução de soda cáustica 1%, aquecida a 80 graus Celsius, por 15 minutos. A seguir, deve ser feito o enxágue com água para completa retirada da soda cáustica, assim como o enxágue do detergente. Para finalizar, passe as formas em solução sanitizante, como o cloro, e elas estão prontas para o uso. Um dos testes importantes que deve se tornar rotina é o de residual de soda, um agente de limpeza muito usado nos laticínios e, se não retirado corretamente, prejudicará o produto. Este teste é muito simples, rápido e barato. Para verificar o residual de soda nas formas, por exemplo, deve-se proceder ao teste com indicador fenolftaleína. Nas que estiverem mal higienizadas, ou seja, com resíduo de soda, ele ficará vermelho róseo. Já nas formas bem enxaguadas e sem resíduo de soda, ele ficará incolor. No caso das formas, este teste é realizado por amostragem, pois após um período de adaptação, o colaborador já tem conhecimento de como o enxágue deve ser realizado para retirar todo o seu resíduo. As câmaras frias devem ser higienizadas uma vez por semana, ou com uma frequência estipulada pela empresa para garantir a inocuidade dos produtos, no caso da câmara de maturação. Como exemplo, mostraremos a higienização da câmara de estocagem. Primeiro, o estrado deve ser todo removido para ser limpo e sanitizado e permitir a limpeza. Em seguida, deve ser realizado o enxágue em toda a câmara para a retirada das sujidades mais grosseiras. Inicie pelas paredes, sempre de cima para baixo. Como serão utilizados produtos de limpeza, deve ser utilizado EPI completo, como avental, luva de borracha e óculos. O chão deve ser enxaguado do fundo para a porta, onde se encontra a saída da água. Agora, esfregue as paredes com a fibra de uso exclusivo para a câmara e detergente alcalino, também de cima para baixo. Devem ser utilizados suportes apropriados para facilitar o trabalho. As sujidades mais aderidas, principalmente as que ficam em frestas, devem ser removidas com auxílio de uma fibra mais grossa, acoplada em suportes menores. Se for preciso, esfregue vigorosamente. O chão pode ser esfregado com uma vassoura de cerdas plásticas. Primeiro, somente no sentido da saída da água. Em seguida, para retirar as sujidades mais aderidas, pode ser no sentido de vai e vem. Acabando de esfregar o chão, pode-se realizar o último enxágue, da mesma forma que o anterior, retirando todo o resíduo de detergente. Por fim, pulverize o sanitizante, sendo recomendado o à base de biguanida, com auxílio de um pulverizador, formando uma fina camada por toda a superfície da câmara. Para realizar a limpeza da porta, repita todas as operações feitas na câmara, como o enxágue, seguido de limpeza com detergente alcalino e esfregando-se com fibra. Neste caso, não utilize a fibra mais grossa, pois poderá arranhar. Depois, faça novo enxágue com água em abundância e finalize com a aplicação de sanitizante. O estrado deve ser lavado e colocado de molho em solução de soda quente por um período mínimo de 30 minutos, podendo deixar a noite toda. Passado este período, ele deve ser enxaguado em água e recolocado no piso da câmara. Para finalizar, deve ser pulverizado sanitizante com o pulverizador por todo o estrado. Pela manhã, antes das atividades, o responsável deve recolocar o tapete sanitário, limpo no dia anterior, e a solução de iodo ou ácido peracético. Completar o nível de detergente bactericida para a lavagem das mãos, o nível do sanitizante para as mãos
e recolocar as toalhas de papel descartável não reciclado. Para completar, toda a barreira sanitária, inclusive os aventais, devem ser pulverizados com sanitizante, sendo recomendado à base de biguanida. Depois que a barreira sanitária estiver pronta, para liberar a área de produção, deve ser feita a vistoria e o preenchimento do formulário de inspeção diária de higienização de superfície. Este formulário é preenchido diariamente e arquivado. A contaminação cruzada ocorre quando existe contato de produtos acabados com os em elaboração ou contaminação entre seções diferentes da fábrica, como a área de recepção, área suja, com a de fabricação, área limpa. Ela é bastante comum em fábricas que não estabelecem regras para evitá-las. A principal forma de evitá-la é com o estabelecimento do fluxo de produção no interior da fábrica, como foi discutido anteriormente. Estabelecido este fluxo, outra forma de evitar a contaminação cruzada é impedir o contato entre setores diferentes. Para implantar e facilitar a inspeção, é recomendado utilizar utensílios de cor diferente em cada setor. Por exemplo, fibras brancas para a lavagem de tanques de fabricação e verdes para a lavagem de latões. Utilize baldes de cor diferente para cada setor e finalidades diferentes. Por exemplo, o preto para detergente no interior da fábrica e o verde para a limpeza da plataforma de recepção. Separe o grupo de funcionários. Os da área suja, como a plataforma de recepção, devem utilizar blusa de cor diferente, como o vermelho, e os de blusa branca para a área de produção. O pessoal da área suja nunca deve entrar na área de produção. Outro PPHO que deve ser implantado imediatamente em todos os laticínios é a higiene pessoal de todos os envolvidos na fábrica. Para isso, em seu interior, deve haver pias e lavatórios racionalmente espalhados, com sabão e solução desinfetante para as mãos. Todos devem manter as unhas sempre aparadas e limpas, e fica proibido o uso de qualquer tipo de adorno, como anéis e brincos. Ao entrar na seção de manipulação dos alimentos, os colaboradores